Bom, vamos entender um pouquinho porque essa professora aqui gosta de trabalhar a história da arte linearmente. Primeiro, porque eu acredito ser mais fácil para quem vai compreender uma história, é você começar lá desde o comecinho até os dias de hoje. Eu poderia começar de trás para frente, poderia começar de qualquer ponto, sem dúvida que eu poderia. Mas quando historicamente a gente faz uma linha histórica e compreende que as mudanças elas vão acontecendo e em cada lugar, em cada tempo de uma forma, fica um pouco mais fácil. É a minha maneira de ver, não estou dizendo que eu estou 100% correta, mas a minha maneira de ver é mais fácil da gente ir compreendendo os acontecimentos historicamente. E por que trabalhar principalmente com a história da arte? Para entender a cultura, para entender o tempo em cada momento aí da nossa história, né? Bom, não se pode estudar uma cultura, uma sociedade, sem estudar a arte. É a arte que identifica essa cultura. Isso é uma realidade. Para que a gente estude uma cultura, para que a gente estude um povo, né? A gente precisa estudar a cultura desse povo para compreender como eles pensam, como eles agem. A gente precisa estudar a arte, porque é ela que vai identificar aquele povo, seja lá nos primórdios ou nos dias de hoje, tá? Então, a arte é um dos elementos mais ricos e significativos da produção humana. Lembrando que só o homem faz arte. Professora, mas eu vi um elefante pintando. Não. O elefante, você pode, como qualquer animal, adestrá-lo para utilizar um pincel. Você deixa a tinta do lado dele, ele passa a patinha na tinta, ou ele usa um pincel, mas ele não vai criar uma obra que tenha sentido, sentimento, sensação e conceito. Depois, mais adiante, a gente vai entender um pouquinho isso, tá? Por quê? Porque para isso é necessário ter o conhecimento, o entendimento humano, tá? Essa ideia de humanidade mesmo, ok? Então, eu acredito que seja realmente muito importante a arte na produção humana. E nós não vivemos sem arte. Daqui a pouco a gente vai entender um pouquinho essa minha fala. Bom, o homem lá na pré-história, ele fez muitos registros, de forma muitas vezes simplificadas, outras vezes mais detalhadas, mas ele vai fazer esses desenhos. Aonde ele vai desenhar? Nas cavernas. Naquele momento da pré-história, esse homem ele não tem ainda uma casa, uma moradia, né? Hoje nós fazemos os nossos desenhos em um determinado material e colocamos eles lá na parede, por exemplo, da nossa casa, enfeitamos a nossa casa, né? E os homens pré-históricos faziam isso lá nas suas cavernas. Só que tem uma diferença entre nós e eles muito grande. Nós moramos e vivemos nesse ambiente. Então a gente põe lá um quadro, né? Põe uma folhinha para enfeitar o nosso ambiente. Eles não faziam dessa forma. Quase sempre as suas pinturas são colocadas na caverna num lugar de muito difícil acesso. Estava lá dentro da caverna, num lugar onde a gente não tem acesso. Não estava tão facilmente visível, né? Então é provável que tenha outros motivos. A gente vai entender as possibilidades desses outros motivos. Bom, uma coisa importante: quando eles começaram a fazer esses registros, normalmente eram de animais e não havia figuras humanas. As figuras humanas só vieram a ser representadas muito tempo depois. Podemos pensar uma série de fatores, mas nós não temos nenhum documento falando sobre isso com uma fala de alguém da época, né? Na época a gente não tinha escrita. O que nós temos são suposições de grandes estudiosos a respeito, tá? Essa aqui é o desenho de uma caverna em que temos ali o desenho de um animal, tá? Queria mostrar para vocês esses dois desenhos aqui, bem simplificados, tá? Então, a maior parte desses homens pré-históricos eram homens coletores e eles eram nômades. Eles andavam de tempos em tempos de um lugar para outro.
Ah, por que eles mudavam de lugar? Provavelmente eles iam num determinado lugar, retiravam todas as raízes, colhiam os frutos daquele lugar, não tendo mais nada para recolher, eles vão caminhando para um outro lugar, tá? E é bem provável que também, pela caça ali já não ter mais a mesma quantidade de antes, eles vão se movimentando de um lugar para o outro, tá certo? Mas, de alguma forma, esse homem, ele deixou marcas, ele construiu objetos, ele deixou para nós desenhos. Então, eles são homens, já homens sapiens, homens com a sua forma física exatamente como nós somos, né? A sua forma de se movimentar como nós, e eles vão utilizar as suas mãos. Olhem para vocês verem que aqui eu tenho uma marca de uma mão, né? Quase que como uma assinatura com a minha própria mão, e do outro lado o desenho de um animal, tá? Então, o homem, ele se diferencia dos animais porque ele constrói seus objetos, ele desenha, né? Ele é diferente dos animais por esse motivo, tá? Como é que esses homens faziam esses desenhos? Primeiro eles usavam terra, usavam madeira queimada, excrementos de animais, argila, né? Eles construíam, né, as suas próprias tintas, as suas próprias espátulas e muitas vezes faziam assoprando, né, com canudinhos. Canudos tirados e retirados da própria natureza, da qual eles faziam a utilização como ferramenta, tá? E a forma, o formato dessa imagem é figurativo, significa que tem uma figura, né? Ela não é abstrata. Abstrata é quando eu não entendo o que está ali, eu não consigo, eu posso até compreender no sentido de cor, de sensação, mas eu não tenho uma imagem que se reflita como algo igual à realidade. Nesse caso eu tenho, né? É uma imagem figurativa, eu tenho uma mão e tenho um animal. Por mais que eu não reconheça esse animal, que ele possa até não existir nos dias de hoje, eu percebo ali um animal, tá? Então, a característica mais importante desse período, que é a Idade da Pedra Lascada e o Paleolítico, é o naturalismo. O que significa isso? Eu pinto e desenho da forma que eu vejo, tá? Da perspectiva que eu vejo. Então, eu vejo o animal daqui, minha vista capta desse jeito, eu desenho desse jeito. Aqui a gente chama os artistas, né? Porque a gente está denominando nós, daqui para lá, de artista. Provavelmente eles não eram denominados artistas, eram simplesmente caçadores que tinham aí uma habilidade maior, então faziam lá os seus desenhos, tá certo? Agora, alguns estudiosos dizem que podemos pensar também num processo de magia, mas a gente chama de magia simpática, tá? Que é uma forma de pensar a religiosidade que eles criaram para eles. Então, lembrando que eles tinham o sol como deus, animais como deuses, né? O entendimento que eles tinham do mundo era esse. Eles podem também ter desenhado como um processo de magia, ou retratando os seus desejos mais profundos. Aqui, por exemplo, nessa imagem em especial, a gente pode pensar sobre isso. Se vocês olharem essa corça ferida, que é de uma caverna da França, vocês percebem que o artista pintou o animal já ferido. Então, ou ele deseja ir até lá e matar esse animal, né? É uma possibilidade que ele tenha esse desejo, né? Ou, tá certo? Ele, depois de já ter feito a sua caçada, está então agradecendo e mostrando o seu feito, tá? Cucchiarelli diz o seguinte: a origem da arte mistura-se com a origem da vida simbólica e da vida mágica ou religiosa. É real, porque lembrando que a cultura, a religião e a arte, elas fazem parte do ser humano, tá? Elas estão dentro desse mundo social em que a gente vive
desse mundo cultural em que a gente vive. Então, tudo isso faz parte, né, do mundo, em cada época de forma diferente, né? Então, a gente pode pensar que exista aí algum simbolismo mágico ou até mesmo religioso, tá? Então, esse sangrar do animal pode simbolizar a vitória do caçador, né? Esse sucesso. Ou quando ele mata essa presa, né? Imageticamente, porque ele mata pelo desenho, ele está dizendo assim, ó, peço a Deus que a minha caça seja bem sucedida. Então, a gente tem muitas imagens interessantes que não têm sentido no sentido de arte, no sentido também de enfeitar a sua caverna, como nós fazemos na nossa casa. Por exemplo, a caverna de Lascaux, na França, essas pinturas foram descobertas só em 1942, né? Elas têm mais ou menos 17 mil anos. E elas estão tão profunda nessa caverna que não foram descobertas antes. Então, não era um lugar de fácil acesso. Então, é muito provável, né, que esses desenhos tivessem outro sentido. Não era o sentido de arte e muito menos de estética para enfeitar um determinado espaço, tá certo? Então, provavelmente, o principal objetivo seria um culto ao sagrado, né? Uma oração, de repente, em forma de pintura. Já na caverna de Altamira, na França, vocês vão ver desenhos muito parecidos, são dois lugares, né, que não estão tão perto assim, principalmente naquela época, né, que se andava andavam mais a pé, porque quando a palavra não sai mesmo. A gente tem aí desenhos de mais ou menos 14 mil anos. Vocês podem ver que o tipo de representação dos desenhos são bem diferentes, né? Aqui eu tenho um desenho completo do corpo, onde eu percebo, né, até mesmo um volume do corpo desse animal, enquanto os outros desenhos que vocês viram eram muito mais o contorno do desenho, tá? Então, nós estamos falando de povos distintos, né? Ou de desenhistas distintos nesse período, tá? Então, não tinha função de arte, não existia nem mesmo a consciência de arte, tá? Pode ser, sim, a ideia de magia simpática, a ideia de ligada a uma religião, tá certo? Aqui eu queria falar do que eu acho mais interessante desse período, que são esses ornamentos corporais, como colares, por exemplo, ou pequenas estatuetas ou esculturas, que são mais ou menos do tamanho da mão. Vou falar dessa que eu acho que é a mais famosa, que é a Vênus de Willendorf, ou Mulher de Willendorf, porque Willendorf é uma região, né? Foi encontrada em 1908, tá certo? E ela tem essa cor ocre, essa cor mais de um barro avermelhado, e hoje, né, já se diz que ela tem cerca aí de 15 mil anos a 10 mil anos atrás, né? Já tem uma nova datação, que eu coloco aí entre parênteses de 22 a 24 mil anos atrás, são novas datações, isso que eu falo, a história se modifica principalmente pelos novos recursos. Mas o que nos interessa, e é mais importante aqui nessa escultura, é que vocês podem perceber que é um corpo feminino, né? Seios bem grandes, tá? Esse ventre, né, bem protuberante, e o sexo feminino muito aparente. Lembrando que esses povos necessitavam de aumentar a sua população, porque havia muitas guerras entre eles, né, saques. Então, quanto maior fossem as tribos, mais facilidade eles tinham de se organizar. Então, uma gravidez provavelmente fosse algo muito importante. Então, esta mulher que não tem um rosto específico, provavelmente seja um amuleto que servia para todas as mulheres daquela tribo, né? Quase como um amuleto. Uma pessoa está grávida, vai ficar com aquele amuleto, uma outra engravida e assim por diante. Esse amuleto provavelmente sirva para ajudar, né, nesse período em que a mulher esteja grávida. Isso tudo, né, gente, são suposições, né? A gente tem grandes estudos. Esse tipo de amuleto foi encontrado em muitos lugares, em lugares completamente diferentes. Elas não são exatamente iguais, mas todas elas têm a mesma representatividade. Sempre uma figura feminina
com uma barriga protuberante, um abdômen bem protuberante, os seios também, tá? Logo depois a gente tem um segundo período na pré-história que nós chamamos de Neolítico, quando o homem se fixa. Então eu disse para vocês lá atrás que aquele homem era nômade. Então ele andava, né, de caverna em caverna, de lugar em lugar, ele não tinha uma construção, ele não parava, né? Ele ia vivendo desse jeito. Quando ele consegue produzir o fogo, tá? Ele vai fazer uma grande modificação na sua vida, tá? Ele vai começar a entender que ele pode ficar ali mesmo que o inverno chegue. Porque ele provavelmente mudasse de lugar, porque quando o inverno chegasse e fosse muito rigoroso, ele poderia morrer ali congelado. A partir do momento que ele já produz o fogo, ele já tem uma possibilidade de continuar ali mesmo no inverno. Outra coisa, ele começa a cultivar a terra. Ele vai, a partir dos seus conhecimentos, mesmo que rudimentares, entender o processo do cultivo da terra, das manadas, de tecer os panos, de fabricar cerâmica. Então, nós vamos chamá-los de os primeiros arquitetos do mundo. Isso está acontecendo em um lugar só? Não. Está acontecendo em muitas regiões do mundo ao mesmo tempo, né? Você poderia dizer que isso está acontecendo na África, está acontecendo na época, né? No Brasil, não era Brasil, nem chamava África, nada disso, mas vamos pensar assim como região, em lugares distintos da Europa, né? Em lugares distintos da América do Norte, né? E da América Central e assim por diante. Então, eles vão ser o que nós vamos chamar de primeiros arquitetos do mundo. Então, isso tudo vai transformar e revolucionar a arte. Por quê? Enquanto vocês viram os desenhos dos artistas lá atrás, da forma que eles vinham, que é um desenho que nós chamamos de desenho naturalista, exatamente como as coisas são, a partir desse momento, eu não preciso mais daquele desenho. Eu modifico a minha forma de pensar o mundo e aquilo que eu quero passar ao outro. Então, a partir desse momento, eu vou desenhar outras coisas, atividades cotidianas, por exemplo, tá? E passa a ter importância, por exemplo, a ideia de movimento. Então, eu tento fazer figuras bem leves, fininhas, com traços e linhas, que mostrem essa mensagem. Poderíamos dizer que é a nossa primeira forma de escrita. Eu ainda não domino nenhum tipo de escrita, mas com o desenho vou mostrando para as pessoas aquilo que eu desejo. Então, se vocês olharem a primeira imagem, vocês estão vendo ali duas figuras humanas que ou tentam segurar, chegar próximo daquele animal. E do lado de cá, um animal maior com um animal menor. Então, eu já estou dizendo que aqui eu tenho animais de tamanhos variados, provavelmente cria, né? Dos animais. Aqui eu já posso pensar desse jeito. Com o aumento da população e o desenvolvimento, né, desses grupos, eu vou ter o começo do que nós vamos chamar de instituições, como família, divisão de trabalho, né? Eu preciso agora ter muito mais comida, né, para servir esse grupo. Então, eu vou agora mostrar o que eu faço. Eu vou passar a desenhar e marcar aquilo que eu faço. Aqui são pessoas que estão plantando, apesar de ser muito simplificado o desenho, só interessa mostrar vocês as figuras humanas plantando. Então, essas pessoas deixam de ser nômades e vão se dedicar à agricultura e a domesticar animais, tá? Vocês vão ver nos dois desenhos aqui um animal, por exemplo, no meio das figuras humanas, tá? Então, a gente pode pensar que esse desenho está sendo usado para se comunicar, para deixar sua marca. Olha, é importante deixar a marca, todos nós deixamos marcas, né? As marcas são necessárias em vários momentos da história. A gente percebe essas marcas sendo deixadas. É claro que hoje a gente deixa marcas pela música, pela escrita, pelo livro. Nesse momento ainda a gente vai deixar essas marcas em lugares onde é possível, né? Como, por exemplo, as paredes das cavernas. Se vocês olharem essa cerâmica, vocês vão ver que ela está toda desenhada. Qual é o motivo do desenho? Não há uma necessidade de desenhar, a não ser que esse desenho
justifique o que está aí dentro. Então, vou dizer que essa é para pôr determinadas sementes, né? Sementes de milho, enquanto a outra é sementes de ervilha, né? Então, eu poderia dizer que, de alguma forma, essas marcas são uma necessidade do homem, também para se identificar, para identificar as coisas, mas, mais do que tudo isso, muito ligado a uma estética, uma necessidade estética. Aqui, provavelmente vocês ouçam falar, ou já ouviram falar, nessas construções que são, uma construção gigante, que fica na Inglaterra. Eu não conheço pessoalmente, tenho muita vontade de conhecer, que é uma construção circular. Hoje já tem muitas pedras caídas, se vocês olharem aí, mas são pedras gigantescas. Para que o homem construiria um lugar como esse, né? Com tanto trabalho, um trabalho gigantesco para essa construção? Muito provavelmente ligado a cultos, muito provavelmente ligado à fé, à religião, tá certo? A religião que eles usavam naquele momento, tá? Aqui na Serra da Capivara, em Piauí, vocês vão ver um desenho que eu gosto demais, que é esse desenho da figura humana, bem movimentada, né, muito ágil, indo buscar, né, em busca desse pequeno animal que parece ser, né, um animal possível de ser pego com a mão. Claro que isso não seria fácil, né, nem mesmo para o homem dessa época, mas esses desenhos demonstram como que se vivia naquela época, né? Provavelmente aí um tatu. Aqui também essas são figuras desenhadas aqui no Brasil. Nós falamos que a nossa pré-história brasileira tem de 9 a 12 mil anos. Isso, aquilo que nós já conhecemos, né? Porque tem muita coisa que ainda não foi explorada.